Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo sobre planos do curso de Geometria Analítica. E neste vídeo vamos resolver um problema para encontrar a equação geral do plano. O exercício diz o seguinte: ache a equação geral do plano π, mediador do segmento de extremos A, 1 menos 2, 6 e B, 3, 0, 0. Bom, então, o primeiro passo é nós entendermos exatamente o que significa o plano mediador, né? E o plano mediador é que nós queremos achar a equação, tá certo? Então, para a gente achar a equação de um plano, lembrando, nós precisamos de um ponto nesse plano e precisamos de um vetor normal a esse plano. E note bem que no exercício não é dado de forma explícita nenhum dos dois, nem o ponto nem o vetor normal. Então, nós vamos ter que tirar essa informação do problema. Bom, o que significa ser um plano mediador? Principal característica diz o seguinte: esse plano aqui, π, eu estou chamando de plano π, ele primeiro divide o segmento AB exatamente no meio, e mais ainda, a característica principal é que, dado qualquer ponto P do plano, eu tenho aqui o ponto P qualquer, a distância desse ponto ao ponto A, então a distância do ponto P ao ponto A, vai ser sempre igual à distância do ponto B ao ponto B. Então, essa distância de P a A é igual à distância de P a B. Então, reparem, isso significa ser um plano mediador. E isso vai acontecer para qualquer ponto P do plano. Ora, para que isso possa acontecer, esse segmento AB, outra característica que ele tem que satisfazer para que a distância de qualquer ponto do plano a esses dois pontos A e B sejam iguais, é que esse segmento AB tem que ser perpendicular ao meu plano π. Porque se não fosse, imagina, por exemplo, um segmento AB assim, né, fazendo um ângulo que não seja o ângulo de 90 graus com o plano π. Então, os pontos que estão aqui em cima, a distância deles para o ponto A, que estaria aqui, é menor, claramente, do que a distância do ponto B ao ponto P ao ponto B aqui embaixo. Então, nós já sabemos que o segmento AB é perpendicular ao plano π. Bom, se é perpendicular ao plano π, ótimo, então eu posso fazer o meu vetor n. Meu vetor n vai ser exatamente, eu posso fazer o vetor AB, tá certo? Ou BA, tanto faz. Eu posso considerar o vetor n AB e esse vetor n formado por esses dois pontos A e B, ele vai ser perpendicular ao plano π, uma vez que o segmento é perpendicular. Tá? Então, isso é perpendicular ao plano π. E aí eu determino o meu vetor normal. Então, antes de prosseguirmos, vamos determinar o vetor normal. Então, o vetor normal é o vetor AB, nós temos aqui o ponto A, temos aqui o ponto B, e o vetor AB, portanto, vai ser 3 menos 1, 2, 0 menos 2, 2, e 0 menos 6 dá menos 6. Ok? Bom, então eu vou anotar bem aqui para a gente saber que a gente já achou o vetor normal. Agora está faltando o ponto. Mas, como esse plano é um plano mediador, qualquer ponto do plano dista o mesmo de A do que de B, né? A distância de P a A é igual à distância de P a B. Em particular, se esse ponto foi exatamente, né, esse ponto M, onde, né, o segmento de reta AB cruza o plano, então esse ponto M divide o segmento AB em duas partes iguais. Essa parte aqui é igual a esta parte aqui. Tá? AM tem o mesmo comprimento que MB. Ok, então isso quer dizer que M é ponto médio do segmento, né? Então, M, outro dado,
Outro dado, M é ponto médio de AB. Ok, então como é mesmo que a gente acha o ponto médio de um segmento? Nós fazemos a média aritmética, né, das coordenadas correspondentes. Então, primeira coordenada de A mais primeira coordenada de B sobre 2. Segunda coordenada de A mais segunda coordenada de B sobre 2. E terceira coordenada de A mais terceira coordenada de B sobre 2. Tá? Então, M vai ser o ponto. 1 mais 3, 4 dividido por 2, 2. Aqui dá menos 1. E aqui 6 dividido por 2, que dá 3. Então, o meu ponto vai ser o ponto M, que é o ponto 2, menos 1 e 3. Pronto. E aí, já determinamos quem é o ponto do plano e quem é o vetor normal. Agora é só escrever a equação geral do plano. Então, equação geral do plano. Nós vamos primeiro substituir o vetor normal. E o vetor normal é 2, 2 menos 6, então fica 2x mais 2y menos 6z, mais d igual a 0. E agora substituímos os pontos, o ponto, substituir o ponto A, o ponto M, nessa equação. Então, vamos substituir, o ponto M está aqui, x igual a 2, então 2 mais 2 vezes y, mais y é menos 1, menos 6 vezes z, mais z é 3, mais d igual a 0. Ok? Isso se só se. Bom, aqui dá 4 menos 2 menos 18, mais d igual a 0. E aqui, menos 2 menos 18, eu tenho menos 20, menos 20 mais 4 dá menos 16, passando para o outro lado, d igual a 16, tá? E aí, substituindo d na equação, tá? Vamos obter, então, a equação geral do plano, que é 2x mais 2y menos 6z mais 16 igual a 0. D é 16, né? Que é o mesmo, se eu dividir tudo isso aqui por 2, é o mesmo que x mais y menos 3z mais 8 igual a 0. Então, essa é a equação geral do plano. O exercício fica por aqui, até o próximo vídeo.